Bom dia, amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Fênix. Bom dia, ouvintes que neste momento estão conectados a esta rede social. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida nesse dia e que durante esse estudo da Escola Bíblica Dominical você possa estar tirando uma lição proveitosa para a sua vida. Que Deus esteja abençoando neste momento. Nós estaremos orando agora. Curva sua cabeça, vamos orar. Amado Pai Celestial, neste momento, ó Deus, nos encontramos na Tua presença e queremos, ó Deus, Te louvar e Te bendizer por este privilégio, porque não há nenhum privilégio maior do que falar contigo, ó Pai. Por isso, neste momento, queremos agradecer ao Senhor por estar permitindo, ó Deus, que pela graça, misericórdia de Cristo Jesus, podemos ter acesso ao Senhor e falar contigo, ó Deus. E neste momento que estudaremos a Tua palavra, ó Deus, queremos buscar a instrução vinda do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que Teu Espírito possa estar ministrando nesta manhã, a fim de que tudo aquilo que aqui falarmos, ó Deus, que os nossos lábios possam ser um instrumento nas Tuas mãos. Abençoe cada ouvinte também, ó Deus. Que os seus ouvidos possam estar sendo, nesse momento, ó Deus, ouvidos dirigidos e direcionados pelo Teu Espírito Santo para compreender a Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem nos concedido e por mais esse dia, Deus, na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Estaremos agora passando para os nossos avisos. Nós temos aí alguns avisos que estão na agenda da nossa igreja durante essa semana. E a começar hoje à noite, nós temos o nosso culto online. Você poderá estar assistindo através do Facebook, né, ou do YouTube. Será às 7h30 da noite. Então, fica aí o convite, né, para você estar participando do culto de adoração ao nosso Deus, hoje, às 19h30. Também toda terça-feira nós temos a nossa reunião de oração. Essa reunião de oração ela é dirigida, por enquanto, devido a essa situação da pandemia, né? Nós estamos fazendo ela online, através do WhatsApp. Então, os irmãos da igreja que quiserem participar da reunião de oração, às 7h da noite, 19h, né? Poderá estar comunicando através do próprio WhatsApp da igreja, né? O desejo de participar da reunião de oração. Fica então o convite a todos os irmãos e aqueles também que querem as nossas orações, nossos amigos, precisam, né, de uma oração, querem participar da reunião de oração, também podem estar entrando em contato conosco aí e nós estaremos orando por você, pela sua família, estaremos sendo participantes do momento em que você está precisando, né? Também temos o estudo bíblico na sexta-feira. Estamos estudando o livro de Mateus, né? Então, fica aí o convite também para que você possa estar participando deste estudo bíblico, 7h30 da noite, né, 19h30, sexta-feira, estudo do livro Evangelho de Mateus. Os aniversariantes da semana, nós temos agora, dia 17, os aniversários do Vando, né, e também do seu Amadeus. Quero deixar aqui os parabéns para vocês, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, cada dia mais. Deus abençoe. Meus parabéns, felicidades por essa data tão preciosa. O lar para a oração desta semana será o lar da nossa irmã Eva e também do Gumercindo. São dois lares que essa semana tiveram uma perda dos seus entes queridos e queremos que todos estejam durante essa semana orando pela vida do Gumercindo, pela vida da Eva e todos os seus familiares, né? Eu quero neste momento convidar você para que esteja abrindo a sua Bíblia
um texto da Palavra de Deus que encontra-se em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Nós vamos estar fazendo essa leitura até o verso 9. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. 1 Samuel, capítulo 21, verso 1. Então veio Davi a Nobe ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães ou o que se achar. Respondeu o sacerdote a Davi e disse-lhe: Não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote, ele disse: Sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: Não há outra semelhante, dá-me. Eu quero convidar você agora para estarmos fazendo um estudo no texto da Palavra de Deus, um texto que nós podemos chamar de dia de desespero. E nós estaremos então, neste momento, fazendo esse estudo. E muitas vezes nós nos identificamos com essa situação, né? Nós queremos aqui estar imaginando um homem, né, que entra numa igreja e senta lá no canto, e lá ele fica quietinho durante a reunião, boca seca, mão suando, ele mal se mexe, fica lá quietinho no seu canto, ele sente até deslocado por estar ali, naquele lugar, né? Numa sala de discípulos, uma sala de servos de Deus. E a pergunta que eu quero fazer é assim: mas será que não existia outro lugar que ele pudesse estar naquele momento? Pois, afinal de contas, ele acabava de violar algumas de suas crenças e estava ali, então, totalmente deslocado. Ele feriu cada uma das pessoas que ele ama. É para pensar, né? Passou a noite fazendo coisas que ele jurou que jamais voltaria a fazer. E agora, no domingo, lá está ele sentado no banco, lá no cantinho, cabeça baixa, discreto, olhar fixo, né,
Mas ele não fala, mas deve pensar, se essas pessoas soubessem o que eu fiz. Pois é. E ele ali sentindo-se culpado, né? E sozinho, abandonado. E diante dessa situação, a gente pode imaginar, né, que quem vive uma situação dessa poderia ser um ladrão, um assassino, um viciado, alguém que espanca o seu próprio filho, a esposa ou o esposo, e poderia ser uma mulher ali solteira, grávida, ou confusa, sem rumos. Poderia ser um sem número de pessoas, inúmeras pessoas no mundo hoje, um número indeterminado de pessoas hoje passam por desesperos, por infelicidades, por desamparo. Ou seja, tantas e tantas pessoas podiam estar passando por uma situação como essa desse homem que nós citamos aqui no começo desse estudo, né? Portanto, a pergunta que eu faço é esta: como que a igreja reage quando há uma situação dentro dela como esta que nós acabamos de falar? O que ela encontrará? Né? A pessoa encontrará críticas ou encontrará compaixão? O que é que uma igreja pode, nesse momento, oferecer para uma pessoa como essa? Rejeição ou aceitação? Né? Afinal de contas, qual é a situação que a igreja deve fazer num momento desse? O texto que nós acabamos de falar, ele vai contar a história de Davi, né? E Davi, ele pergunta as mesmas coisas para si mesmo. Pois, afinal de contas, quando Davi ele veio a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, o que aconteceu é que Davi estava fugindo, né? Davi estava numa fuga. Afinal de contas, ele era um homem procurado pelo rei Saul. Seu rosto era o de um jovem que estampava medo, né? Ele estava sendo procurado, ele estava sendo na lista das pessoas que Saul, rei da época, desejava matar. E a situação de Davi ficou muito complicada, e ele olha e não vê saída, né? Ele é daqueles que dorme com o olho fechado e outro aberto, porque ele sabia que podia acontecer qualquer imprevisto em qualquer momento na sua vida. É daqueles que estão num restaurante comendo, mas ele está num lugar próximo da porta, para se precisar de sair correndo, né? Fica fácil. E Davi, então, estava numa situação mais ou menos parecida com essa, né? E interessante que Davi, uns 2 ou 3 anos antes, ele era um pastor de ovelhas, né? E a situação dele era muito mais tranquila. Ele estava lá cuidando das ovelhas, né? Estava ali tranquilo, né? Lá na região onde ele cuidava das ovelhas. Mas acontece que, de repente, surge um tal de Samuel, um homem idoso, farta cabeleira, um chifre cheio de óleo, e ali ele unge Davi para ser rei, né? E a história de Davi, então, dá uma guinada, dá uma mudada muito grande. Davi deixa de fazer serenata para as ovelhas e vai fazer serenata para o rei Saul, né? Ele tocava harpa lá para o rei Saul, enquanto o rei Saul estava muitas vezes nervoso, quando muitas vezes o rei Saul estava desesperado por um problema, ele então tocava harpa para acalmar o rei Saul, né? Aquela cria lá de Jessé, que estava lá tão tranquilo no campo, pastando ovelhas, de repente ele se torna um inimigo temível de Saul, né? E Saul querendo matá-lo. Nós vemos que
Saul tinha um filho chamado Jonatas. Esse filho amava, ele era o melhor amigo de Davi, mas seu pai era um grande inimigo de Davi. Ele temia o seu trono para Davi, né? Interessante que Davi casa-se com a filha de Saul, com Mical, né? E dessa forma, então, era uma situação muito complicada. Davi odiado por Saul, casado com sua filha, genro de Saul, portanto, e amigo íntimo, amigo de primeira linha do seu filho Jonatas. Essa era a realidade, né, de Davi. E o texto, então, que nós acabamos de ler aqui, é que Davi acaba descobrindo, diante de tantas artimanhas e de tantos atentados que Davi cometeu contra Saul, que Saul cometeu contra Davi, tentando matá-lo, Davi chega à seguinte conclusão: Saul não gosta de mim. Não adianta eu tentar ficar aqui, porque ele vai acabar atingindo-me e me matando. E o que Saul faz então? O que Davi faz então? Davi pega e foge. Davi fugiu e foi exatamente para esse texto que nós acabamos de ler. Foi para Nobe, lá onde tem uma igreja, lá um espaço, uma congregação, e neste lugar ele encontra Aimeleque, que é bisneto de Eli, o sacerdote, né? E Davi, então, ele vai correndo para aquela cidadezinha procurando um abrigo para escapar dos seus inimigos. Essa foi uma atitude que Davi toma naquele momento, mas que interessante que vai ter uma série de consequências por causa da maneira como Davi ele foge, né? Coisas que a gente não poderia imaginar, e a gente vai ver nesse texto aqui, né? Davi, então, ele chega diante de Aimeleque, e Aimeleque, quando vê Davi, ele começa a tremer de medo, né? Ele começa a imaginar o que leva um guerreiro a estar ali em Nobe, o que o genro do rei desejaria para estar ali, né? E Davi, então, ele garante sua segurança de uma forma inusitada. Davi, que foi um grande homem, que tinha, né, feito grandes desafios, inclusive matando o gigante Golias. Davi, que tinha matado o urso, o leão, lá para livrar as suas ovelhas. Davi, que foi escolhido por Deus para herdar aquele trono. Neste momento, como fugitivo, Davi usa uma atitude, como eu disse, inusitada. Davi mente para o sacerdote. Davi diz o seguinte: o rei Saul, né, me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre essa missão e sobre as suas instruções. Agora, então, o que você tem para me oferecer? Dê-me 5 pães ou o que você tiver. Então Davi chega ali mentindo que ele estava numa missão a mando do rei, e ainda ele pede pães, né, ou qualquer coisa que tivesse para ele comer. Então nós vemos ali o desespero de Davi recorrendo a uma mentira para poder se safar de uma situação, né? Coisa que ele não precisaria ter feito, porque Deus estava no controle da vida dele, como provou isso durante todo o seu reinado, durante toda a sua vida, né? E então é surpreendente a gente imaginar que Davi teve que tomar essa atitude. E então o que nós vamos encontrar aqui é que ele agora mente como um chefe mafioso no confessionário. Ele mente descaradamente e até convincentemente, porque quem ia duvidar do genro do rei, estando ali por uma missão secreta, como ele apresenta, né? E, né, como se fosse verdade que Saul tinha encarregado ele de alguma missão. Isso não era verdade. Ele não estava cumprindo serviço real nenhum. Ele é um fugitivo. Ele é um fugitivo que está tentando salvar a sua vida, mas
até injustamente fugitivo, mas de qualquer maneira era um fugitivo, né? E ele mente sobre isso. E o que nós vemos aqui é que o sacerdote não interroga Davi. Em nenhum momento o sacerdote questiona Davi, né? Ele não tem razão para duvidar do fujão. Ele simplesmente não tem nenhum recurso para ajudar Davi naquele momento, né? E quando Davi pede pão, ele fala, não tenho pão. Os pães que eu tenho aqui, né, são os pães sagrados, pães consagrados, o pão da presença, que todos os sábados o sacerdote ia lá, tirava os pães velhos, que tinha ficado a semana toda lá, e punha pães quentinhos ali no lugar, né? Então, eram 12 pães de trigo, que era uma oferta a Deus. E após uma semana ele ia lá e trocava. Mas esse pão, quem tinha direito de comê-lo era o sacerdote. E Davi não é sacerdote. E é uma situação inusitada também, porque Davi, ele vai lá e, naquela situação, querendo comer o pão, mas não tendo pão, o pão que tem ele não pode comer, né? E a gente vai ver então que o pão que acabara de ter sido colocado sobre o altar, ali, né? Aimeleque fica numa situação difícil, distribuir o pão para Davi comer e transgredir a lei, né? Guardar o pão e ignorar a fome de Davi. E então o sacerdote ele busca uma escapatória. Fala, Davi, é complicado, porque o pão que tem aqui é um pão consagrado. E os seus soldados não tiveram relações com mulheres recentemente. E se tiverem, eles não podem comer, né? Os sacerdotes tentando ali fazer com que Davi não forçasse a barra para comer aqueles pães, né? Aimeleque deseja saber se Davi e seus homens viam se comportando, se não tinham tido relações com mulheres, né? E a verdade é que Davi deu uma resposta com uma segunda mentira, né? Davi dá outra escorregadela ali. E ele diz que os seus homens não puseram os olhos, muito menos as mãos em mulheres. E o pão consagrado era um pão que eles podiam comer tranquilamente, então. E dessa forma, então, o sacerdote acaba dando aquele pão para eles comerem, né? Essa é uma situação que Davi, já com a segunda mentira, vive ali naquele momento, né? Então nós vamos ver que Davi está fazendo ali uma grande mentira, né? Ele está sendo leviano com a Escritura, tentando persuadir o pregador ali de que não tinha nada demais comer os pães. E o pregador, no caso Aimeleque, o sacerdote, dá-lhe o pão consagrado, visto que ele não tinha outra alternativa, ele não tinha outro pão, ele não tinha outra coisa para oferecer ali, né? Portanto, a gente vai ver que Davi devora aquele pão, ele e os seus companheiros, né? E é provável até que Aimeleque também deve ter comido um pedacinho do pão ali também, né? Porque era pão quentinho, tinha acabado de ser trocado, né? E ele, então, o sacerdote vai e pensa, poxa, o pessoal está de barriga vazia, né? Ao invés de cumprir a lei aqui, eu vou resolver o problema da fome deles, né? E ele supriu aqui, então, a necessidade daqueles filhos de Deus que estavam ali, alimentando eles daqueles pães da proposição. E como é que Davi vai retribuir essa compaixão de Aimeleque? Afinal de contas, Aimeleque fez uma coisa que não estava sendo fácil para ele fazer, né? Davi, diante da situação, lança uma terceira mentira, né? Davi, ele vai, lá no verso 8, ele vai dizer, não tens aqui alguma lança ou uma espada? Aqui a mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente.
Outra mentira, porque para começar o rei nem tinha mandado ele para lugar nenhum. E agora ele disse que a ordem do rei era tão urgente que ele não pôde nem pegar nenhuma espada, nem uma lança, nem nada. Então nós vemos aqui outra mentira de Davi, né? E Davi, que era um servo que nem precisava disso. Quando ele foi matar o gigante Golias, ele nem quis a arma que Saul quis dar para ele, nem quis ali se vestir com aquelas armaduras. Ele usou apenas uma funda e 5 pedras para poder destruir o rei. Ele não precisava de nada daquilo. Ele recusava essas coisas porque ele era um grande herói, abençoado por Deus, e Deus estava no controle da vida dele. Para que ele ia lá querer uma arma ou uma coisa qualquer? Né? Mas nós vemos que ele perdeu o foco de Deus. Essa que é a verdade. Davi estava, além de fugitivo, além dele não ter direção da vida dele ali, ele não estava confiando em Deus. Ele achava que se ele não resolvesse as coisas do jeito dele, ele ia ser morto. Portanto, ele acaba se desviando de Deus ali, mentindo e tentando resolver as coisas do jeito que ele bem imaginava que ele poderia agir. Mas eu quero dizer o seguinte, e na nossa vida, no dia a dia, como nós temos agido? Quando não há refúgio, né? Quando não há recursos, quando as dificuldades estão, quando nós estamos em desespero, quando nós estamos em dificuldades na nossa vida, para onde é que nós temos ido? Eu quero dizer que o melhor lugar para ir é para o santuário, para a igreja de Deus. Procurar os Aimeleques, né, os pastores, os líderes da igreja, que estão com o coração voltados para almas desamparadas. Esta é a melhor decisão que nós podemos ter no momento de dificuldade. Davi pode ter mentido 3 vezes ou até mais. Davi pode ter cometido muitas coisas que não deveria ter cometido, mas uma coisa ele fez certo. Diante do desespero, diante das dificuldades, diante da situação que ele estava vivendo, ele procurou a casa de Deus. Ele procurou um sacerdote. Ele procurou alguém que pudesse ali resolver as questões que ele estava vivendo, né? E diante disso, então, nos dias de hoje, nós, enquanto igreja, nós precisamos de ver essas necessidades das pessoas. Aimeleque, naquele momento, ele não se preocupou com a letra, ele não se preocupou com a lei, ele se preocupou em saciar a necessidade de Davi, que era pão e arma. Era isso que ele queria. E se Davi estava mentindo, era o problema de Davi. A posição de Aimeleque naquele momento, como servo de Deus, como sacerdote, era de atender às necessidades de Davi. E nós vamos encontrar aqui, então, essa situação em que nós hoje também precisamos ter essa noção. E você que muitas vezes está com dificuldade, está com problema no seu casamento, no seu emprego, está com problemas de saúde, está com muitas dificuldades, está desesperado diante de situações que você está vivendo, dívidas, o melhor lugar que você pode ir é na casa do Senhor. É buscar os recursos em Deus, né? Porque ali há esperança. Ali é o lugar onde haverá uma saída para a sua vida, né? A Bíblia diz lá em Romanos 8, 38 e 39, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? E para um fugitivo, a igreja oferece armas e verdades. Está lá em Romanos 8, 28, que diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Portanto, se Davi ganhou ali pão
e ganhou a arma, né? Interessante que aquela arma lá era a arma que ele tinha usado para decapitar Golias, quando ele atingiu Golias com as pedras na funda, né? Quando Golias cai, ele pega a própria espada de Golias para acabar de matá-lo. E nós vamos ver então o seguinte, que pães e espadas, né? É isso que Davi queria naquele momento, e ali, diante do sacerdote, ele vai conseguir essas coisas, né? E é muitas vezes o que você está precisando. Você está precisando de alimento espiritual, você está precisando de equipamentos que possam suprir as suas necessidades espirituais. E a igreja existe exatamente para isso, para prover ambas as coisas, para dar alimento e equipamento, para dar pão e espada, né? Será que as igrejas têm feito isso nos dias de hoje? Qual tem sido o papel das igrejas diante dessas circunstâncias? Se não estão fazendo, deveria fazer. Ajudar as pessoas que muitas vezes estão precisando de ajudas, mas que a sua vida está desorganizada, a sua vida está totalmente deturpada, mas este não é o momento de pensar na desorganização dessa vida. Este não é o momento a pensar na situação em que as pessoas estão vivendo. Mas eu quero dizer para você que, independente da maneira como você está, procure uma igreja. Entre na igreja. Pode ser como fugitivo, pode ser pedindo abrigo para escapar dos saús da vida, furiosos, né? Pode ser porque você fez uma má escolha na sua vida e agora está desnorteado. Independente das circunstâncias, procure a igreja. Procure o servo de Deus. Procure um líder religioso, um pastor, um presbítero, né, que vá contribuir, um missionário, para que você tenha pão e espada. Tenha certeza de que algum líder, algum mestre, pastor, alguém, eles serão forçados a optar por te oferecer os recursos que você precisa. E esses recursos estão na palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus fala que Ele é o pão da vida. Não há melhor pão para você se alimentar do que Jesus Cristo, o pão da vida. E Jesus Cristo, quando partiu, depois de sua ressurreição, que Ele subiu aos céus, a Bíblia diz que Ele deixou uma arma poderosíssima, uma espada poderosíssima, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Essa é a arma, essa é a espada, esses são os instrumentos necessários para que a gente possa estar suprindo as nossas necessidades espirituais, né? E a palavra de Deus, ela existe para isso, né? Para que nós possamos buscar nela a saída para uma vida de conformidade com a vontade de Deus. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, se o nosso Aimeleque, ele cometeu uma irregularidade ali de tirar os pães da proposição, aqueles pães que eram oferecidos a Deus ali no santuário, se ele não cometeu ali um equívoco, quer dizer que Jesus acabou limpando a barra de Aimeleque, lá em Mateus 12, de 1 a 5, quando Jesus, diz lá, naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Aí Jesus responde, vocês já leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome?
Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhe era permitido fazer, mas apenas os sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Então Jesus ali mostrou que a atitude de Aimeleque ao salvar a vida de Davi, alimentando ele com o pão, foi uma atitude correta, porque este é o papel da igreja, este é o papel dos sacerdotes, este é o papel do pastor, dos líderes da igreja, de estarem alimentando as suas ovelhas. Então nós vemos aqui que, concluindo já, né, Davi, ele tropeçou pelas suas mentiras, mas ele tropeçou pelo menos indo no lugar certo, no santuário, onde Deus atende e ministra o coração dos desesperados, né? Concluindo agora, eu quero dizer o seguinte para você. Aquela história que nós começamos a falar lá no começo, daquele homem que entrou na igreja, cabeça baixa, desconfiado, olhando por baixo, né, com medo, né, das pessoas olharem para ele e começarem a discriminá-lo, né? Vamos pensar aí, era uma congregação pequena. Essa história existe, está na Bíblia. Era uma congregação bem pequena. Uma dúzia ou um pouco mais de pessoas reunidas ali naquela congregação, né? E entra realmente um homem ali. É uma sala no primeiro andar em que tomaram emprestada lá em Jerusalém. E é um domingo. É um domingo após a crucificação, que foi na sexta-feira. Aí no domingo, essa congregação estava ali reunida. E foi o domingo após a traição na noite de terça. Ali nós vemos então uma igreja de discípulos desesperadas. E vemos ali Pedro, né, que agacha-se na esquina, tapa os ouvidos, mas ele não pode calar o som daquela promessa que ele tinha feito. Qual que era a promessa que Pedro tinha feito? Que estou pronto para a morte, ele falou para Jesus. Eu vou com o Senhor até na morte, né? Portanto, Pedro é essa pessoa que nós começamos a contar lá no começo, né? Aquele que traiu Jesus, aquele que disse que estava pronto para ir com Jesus onde quer que fosse necessário. No entanto, Deus traz pão para as nossas almas e Jesus trouxe pão para Pedro. Jesus alimentou Pedro, mesmo depois dessa situação. A primeira pessoa que Jesus perguntou dos discípulos, quando ele perguntou para as mulheres, perguntou de Pedro, que ele queria falar com Pedro. Pedro era uma pessoa importante, né? E nós vemos então que Jesus Cristo amparou Pedro, alimentando ele com pão espiritual e com o Espírito Santo, que é a arma que Pedro precisava para poder enfrentar os dados inflamados do inimigo. E nós vemos que Pedro, ele foi agraciado com as bênçãos de Jesus. Pedro não foi em nenhum momento discriminado. Assim como Davi foi abençoado com os pães e com aquela espada, Jesus abençoou Pedro com o pão da vida, que é ele, e com a espada do Espírito, que foi derramada no Pentecostes. E da mesma forma, Jesus está pronto a te amparar também com pão e espada. Pão espiritual. Jesus é o pão da vida. E o Espírito Santo de Deus é a espada para enfrentarmos tudo que for de situações desesperadoras, dificuldades, problemas, qualquer que seja. Portanto, eu quero concluir dizendo para você: entregue-se nas mãos do Senhor, a sua vida. Busque pão e espada, busque Cristo e o Espírito Santo. E Jesus dá ambas aos desesperados. É só buscá-lo. Que Deus te abençoe. Oremos. Obrigado, Senhor amado, por este instante, Senhor.
quando estamos aqui para podermos entender a Tua vontade, ó Deus. E nada melhor do que buscar em Ti pão e espada, Cristo e o Espírito, para alimentar nossas almas e para cuidar de nós, de todos os perigos. Que o Senhor possa estar abençoando neste momento cada vida que está assistindo a esta escola bíblica dominical, Deus. Se há alguém desesperado, se há alguém com problemas, com dificuldades, se há alguém que precisa buscar o Senhor, se há alguém que está sem saída neste momento, como estava Davi, ou como estava Pedro logo após a traição dele para com Jesus, há uma saída. É Jesus Cristo. Que Deus possa estar neste momento olhando para cada uma destas vidas e que essas vidas possam procurar o Senhor e fazer uma busca verdadeira e uma transformação verdadeira na sua vida. Ó Deus, nós oramos no precioso nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus possa estar fortalecendo em todo momento e que você possa tirar uma lição deste estudo desta manhã. E para encerrar, nós vamos estar ouvindo o hino de número 209 do nosso inário. O hino 209 é um hino de encorajamento. Eu creio que esta mensagem de hoje leva-nos ao encorajamento. Se nós temos medo que o adversário vá vencer, luz te falta e onde estás não podes ver, abre o coração, que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Logo após este hino, nós damos por encerrada esta escola bíblica dominical. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Se falta e onde estás não podes ver, abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Tu não tens ainda fé no Salvador, Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo medo e denso véu. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol